Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Eu sou Leonardo Weiner, o seu apresentador. E hoje, no episódio 55 do Lendo Mentes, a gente tem um convidado mais que especial. A gente vai estar falando com o Dr. Irismar de Oliveira e a gente vai estar falando sobre a terapia cognitivo-processual, que é um modelo de terapia cognitivo-comportamental que ele desenvolveu, que tem bastante evidências, e a gente vai estar falando sobre como ela surgiu, como ela é aplicada. E além disso, o Irismar é um grande amigo meu, conheço ele, acredito, desde os meus 10 ou 11 anos de idade, então é sempre um prazer estar aqui conversando com ele. E então, Irismar, primeiramente quero te agradecer por estar tirando esse tempo aqui no meio do congresso para estar conversando comigo e com todo mundo que nos escuta. Muito obrigado. Olha, eu é que agradeço, é um grande prazer, Léo. E eu não posso esquecer realmente das aventuras que vivemos quando vocês eram crianças, né? Então, sempre foi um prazer estar com vocês. Muito, muito, muito legal. Acho que vale até uma autorrevelação, de uma certa maneira. Irismar, amigo da família de muito tempo e teve um papel muito importante para ajudar meu pai em algumas questões deles com próprias técnicas da terapia cognitivo-processual. Então, acho que vai ser legal da gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Mas, Irismar, eu acho difícil o pessoal não te conhecer, mas na medida que o pessoal talvez não te conheça também, te apresenta um pouquinho quem tu é e também daqui a pouco da tua trajetória. Como que tu tá aqui no congresso hoje, como que acabou virando tudo isso, né? Porque a tua trajetória também ela é bem interessante. A gente foi conversando no carro esses dias e tu foi trazendo um pouquinho, né? Pois é, Léo, a minha trajetória ela é cheia de curvas e desvios, e a gente poderia ficar um tempão falando sobre isso, mas eu acho que eu vou tentar resumir um pouquinho, porque o meu interesse pela mente é uma coisa que data da minha adolescência. Eu já lia livros de psicologia naquela época, e desde então, já na adolescência, eu pensava em fazer ou me dirigir para essa área em um determinado momento. E foi isso que eu fiz. Adiante, eu decidi fazer medicina, mas quando eu decidi fazer medicina, eu queria ser psicanalista. E olha, eu fui nessa trajetória durante todo o meu curso de medicina, em um determinado momento em que eu tive contato com pacientes com doença mental, eu mudei de ideia, eu desisti. E foi interessante porque ao mesmo tempo que eu desisti, era uma coisa que me fazia falta. E eu fui para cardiologia. Então, eu fiz uma residência de cardiologia, trabalhei durante algum tempo como cardiologista, mas me senti peixe fora d'água. E aí aquele projeto original começou a rondar, e foi aí que eu comecei uma análise pessoal durante alguns anos, e isso fez com que, em um determinado momento, assim, numa oportunidade que eu conheci um colega, ele falou sobre o que ele estava fazendo na França, eu disse, olha, eu vou para a França, lá deve ter, realmente, é um bom lugar para se aprender psiquiatria. E eu fui para a França, não só aprender psiquiatria, me inscrevi numa universidade para isso, mas me inscrevi também numa outra universidade para aprender psicanálise. E aí, a uma certa altura, eu me disse, poxa, está difícil demais as duas coisas, eu tive de deixar uma. E aí fiquei na psiquiatria, fazendo psiquiatria clínica logo que eu terminei minha formação na França, que durou quase 5 anos. E me foquei mais também na psicofarmacologia, porque eu já era antes de um departamento até durante a minha residência, pouco depois, eu passei a trabalhar no departamento de farmacologia da universidade. Então era mais lógico. E aí eu virei psicofarmacologista, claro, psiquiatra clínico, psicofarmacologista, fiquei nisso aí coisa de entre 10 e 15 anos. E agora vamos ao que interessa, porque a terapia, depois de eu ter esquecido a história da psicanálise, ela chegou para mim de forma assim bastante, eu diria, ao acaso. E o Rio Grande do Sul sempre foi importante para mim por isso, além dos amigos que eu tenho aqui. É que eu estava dando um curso de psicofarmacologia com o Pedro Lima, e a esposa dele tinha acabado de chegar do Instituto Beck e disse, olha, eu e o Paulo Knapp, nós estamos trazendo a equipe do Beck aqui para fazer um curso. E queres assistir? Eu disse, olha, tudo bem, terapia cognitiva, eu já vi falar, mas o que é isso? Não sabia o que era terapia cognitiva. Mas aí foi paixão à primeira vista, porque naquele final de semana com a Leslie Sokol, e ela é muito didática, eu aprendi muita coisa e eu pude perceber que, diferentemente do que a gente consegue fazer ou conseguiria fazer com a psicanálise, ali eu tinha instrumentos que eu poderia usar imediatamente na minha prática psiquiátrica. E foi isso que eu fiz durante muitos anos.
comecei a ensinar. E aí volta a família Weiner. O apoio que o Ricardo me deu desde o início realmente foi fundamental. Ele acreditou em mim mais do que eu mesmo, porque o que eu achava, eu estava fazendo, digamos, a minha parte como psiquiatra, como psicofarmacologista, introduzindo a terapia cognitiva, mas Ricardo começou a me convidar e no momento em que eu comecei a fazer a terapia cognitiva de uma forma um pouquinho diferente, ele me estimulou muito. E aí foram surgindo técnicas, né? A primeira delas foi o processo, por isso que se chamou depois, quando surgiu a terapia cognitiva processual. E estou eu aqui hoje falando mais uma vez para vocês sobre a terapia cognitiva processual, que veio surgir bastante tempo depois. Não, eu acho que é uma trajetória muito legal e eu acho que ao mesmo tempo ela também acalma um pouco e tranquiliza no sentido de que muitas vezes a gente tem uma tendência de que com 20 e poucos anos eu já tenho que ter tudo definido, eu tenho que ter tudo bem organizado, e que a minha vida ela precisa já estar definida. E eu acho que uma das coisas que nós havíamos conversado esses tempos é que a vida é larga. A gente tem tempo para tomar decisões, a gente tem tempo para escolher outras coisas. E quando a gente consegue fazer isso, e acho que a tua história ela evidencia que a gente tem tempo para as coisas. E que a gente pode amadurecer e ir organizando isso. E eu acho que, imagino que para muitas pessoas é legal escutar isso e ver também que não é porque tu seguiu numa abordagem que tu não precisa ir para outra, que, de novo, essas conversas elas podem acontecer e existe nuance nisso tudo, né? E claro, como você diz, a gente pode recomeçar, né? Eu disse inicialmente, curvas e desvios, houve tantos em minha vida, na minha vida profissional, e tanto que até mesmo quando nós chegamos a uma certa idade, como eu estou agora, já aposentado em várias das minhas atividades, eu estou sempre tentando, querendo começar coisas novas, porque isso é bastante estimulante. Né? Não, muito legal, muito legal. Mas, Elismar, a gente também aqui está com a ideia de falar um pouquinho sobre terapia cognitivo-processual. Sim. O que é a terapia cognitivo-processual? Pois é. E aí vem a questão da criação da terapia cognitiva processual. Eu não tinha uma intenção, jamais eu imaginei que eu teria nas mãos mais tarde alguma coisa que fosse reconhecida não só nacionalmente, mas internacionalmente. Mas começou assim, porque em 2006, ou seja, há alguns anos, porque eu comecei na terapia cognitiva, nessa história que eu contei, em 1997. Ou seja, já estava com uma idade já, digamos, com alguns quilômetros percorridos. Mas aí eu comecei a ensinar, porque, no final de contas, eu era professor já da universidade, e eu criei um curso de especialização em 2006. E o ensinar, além de usar na minha prática clínica, que foi cada vez mais se intensificando, foi fazendo com que eu transformasse determinadas técnicas para o meu jeito. E chegou determinado momento que eu até tinha minhas dúvidas, será que isso é terapia cognitiva? E aí, mais uma vez, entra o Rio Grande do Sul, vocês entram. Vocês se lembram que vocês convidaram o Bob Friedberg para que eu conheci. E a gente falou sobre o processo, que era a única coisa que existia na época, era uma técnica, e ele me convidou para participar de um congresso internacional, que era o Congresso Mundial em Boston. Só, né? Eu disse, olha, estamos fazendo uma mesa redonda. E aí, olha, eu fui falar sobre o processo, e foi muito interessante. Pouquíssima gente. A mesa redonda realmente em si. Quando às vezes a gente pensa que a gente foi, não foi legal, eu venho do Brasil falar sobre isso, algumas pessoas só, num sábado, final de congresso, a gente quase falando um para o outro. Quase um bate-papo. Assim quase mesmo. Um bate-papo, mas aí o que surgiu depois foi o seguinte, terminou a mesa redonda, sentando, esperando alguma outra pessoa para jantar, aí eu digo, olha, o que você achou, Bob? Ok, legal, foi bom e tal. E aí eu disse, olha, eu tenho algumas outras coisas que é a forma de eu fazer a terapia, que eu meio que adaptei. Você acha? E conversei um pouquinho e expliquei para ele. Você acha que os americanos teriam interesse nisso? E ele olhou para mim assim, não respondeu, me pegou pelo braço. Tinha um stand de uma editora e ele me puxou, nem disse. E aí chegou assim para uma pessoa que era representante da editora e disse, Elismar quer escrever um livro.
E aí eu diria o seguinte, foi aí que nasceu a terapia cognitiva processual. E isso tudo para responder a você o que é a terapia cognitiva processual. Que eu digo que, claro, eu aceitei, né? Algum tempo depois, o livro estava publicado, é o Manual da Terapia Cognitiva, publicado nos Estados Unidos, mas depois foi traduzido aqui, então existe o manual. E a questão que nasceu aí foi o seguinte, como é que eu consigo colocar todas essas técnicas, eu nem chamava de técnicas, esse jeito junto? Aí a única coisa que me ocorreu foi, eu tenho de fazer um diagrama de conceituação para conseguir conectar todas essas técnicas. E, claro, eu conhecia o diagrama clássico de Judith Beck, que ele nos ajuda a entender, ele é importante, mas eu não o considero tão didático ou não tão fácil para compartilhar com os pacientes. Eu realmente fiz isso e pude ver que havia outras técnicas nos 3 níveis. E aí você me perguntou o que é a terapia cognitiva processual. Eu diria, olha, é uma terapia cognitiva, eu diria 100% Beckiana, ou seja, os elementos da terapia de Beck está aí, ela é feita de uma outra forma, de maneira estruturada, e eu diria, e a gente consegue expandir um pouco mais trazendo, digamos assim, técnicas de outras abordagens. Um grande exemplo é nós colocarmos a reestruturação cognitiva que a gente faz utilizando a técnica da cadeira, que é o que a gente usa, por exemplo, no 2º nível com tomada de decisão, em que a gente utiliza a cadeira vazia, isso é muito mobilizador de emoção, e fundamentalmente também no processo, onde há muitas cadeiras e muitos personagens. E claramente a gente sente que os pacientes se envolvem muito nisso. Que legal, que legal. Eu acho que... Eu sei que eu fiz a formação contigo também, e isso foi algo que com certeza implica e atravessa a minha clínica, porque, de novo, é um modelo que é cheio de recursos e que eu sinto que é muito didático. Eu acho que essa talvez seja a característica mais marcante e isso é interessante da gente pensar, né? E como muitas das terapias, elas também surgem assim, né? De forma despretensiosa, talvez. Não intencional. A gente vai pensando no como a gente consegue adaptar, organizar e eu acho que isso dá também uma certa clareza porque, de novo, é muito difícil a gente falar com alguém que criou um modelo, né? E poder falar isso contigo e o pessoal poder escutar e entender como é criar uma psicoterapia de uma forma ou de outra é algo muito interessante, porque, de novo, eu acho que existem tendências culturais e às vezes a gente tende a olhar que a criatividade, essa parte mais vivencial da terapia, ela não é tão importante, mas talvez ela seja tão fundamental quanto a evidência para a gente poder entender como a gente vai estar trabalhando com aquela pessoa. Então é muito, muito legal de ver isso. E eu sei que tu é um cara muito, muito letrado, que gosta muito de ler. Tu falou, né? Desde a tua adolescência, lendo sobre psicologia. E eu sei que Kafka participou desse processo aí, de uma forma ou de outra, do desenvolvimento aí na terapia cognitivo-processual. E eu queria entender como que ele participou e como que a literatura impacta na tua prática clínica. Pois é. Você tem razão. Eu acho que desde a minha adolescência eu fui um leitor voraz. Eu passava o tempo todo lendo, enquanto que os meus amigos brincavam, e eu não sei se isso era uma boa coisa, mas no final das contas deu certo. Deu certo. E é interessante que eu li Kafka na minha adolescência, um pouquinho mais próximo de adulto. Provavelmente, eu estou seguro de que eu não entendi coisa nenhuma, porque Kafka é hermético, fechado, surreal. Mas, aí, voltando, nessa coisa de mudar a terapia cognitiva para o meu jeito de fazer, rabiscando, ensinando para o paciente, para que ele entendesse o modelo, o que aconteceu é que eu imaginei um registro de pensamento muito parecido com o de Beck, mas que fosse mais centrado nas crenças nucleares, porque eu achava que não tinha, digamos, algo que a gente fosse direto para lá. Eu criei esse registro de pensamento, essa talvez tenha sido a minha primeira publicação, né, internacional que eu fiz a respeito da terapia, e eu diria o seguinte, eu usava essa técnica
que era baseada, primeiro, numa espécie de inversão da frase que eu tinha aprendido num livro As 10 Bobagens que as pessoas inteligentes cometem, do Arthur Freeman. Exatamente. E tinha duas coisas ali. Tinha a técnica do advogado de defesa, ou seja, não fui eu que criei essa coisa do advogado de defesa, está ali. E tinha também uma estratégia que também ninguém criou, eu acho que é milenar. Todo mundo sabe que quando você utiliza a conjunção mas e inverte, você vai para o positivo. Bom, eu criei um registro de pensamento utilizando essas 3 ou 4 coisas e comecei a usar. E as pessoas gostavam porque elas se divertiam fazendo essa inversão. Mas por alguma razão eu não estava contente com ela e eu me lembro de ter assistido a Christine Padeschi, que foi um daqueles gigantes. A gente se baseia em pessoas que são gigantes. Christine Padeschi é, digamos, talvez, eu diria, a minha principal mentora. Eu fui à Califórnia algumas vezes nesse meu aprendizado e fiquei um período lá com ela, pelo menos umas 2 vezes. E uma das coisas que eu ouvia a Christine Padeschi falar é: normalmente o paciente precisa ser validado. E quando o paciente traz um pensamento quente, uma crença, e você imediatamente o leva a contestar esse pensamento, isso não é uma boa estratégia. E era exatamente o que eu fazia nesse registro de pensamento. Isso me incomodava. Eu não tinha o que fazer. Até que um dia eu tinha o hábito, de qualquer maneira, de passar nas livrarias quando saía do consultório, e a antiga civilização brasileira, eu estava lá passeando, e aí eu vejo um livro, O Processo, de Kafka. Aí deu aquele eureka, porque eu me lembrei do processo, não me lembrava afinal de contas, tantos anos depois, mas o simples fato de ver o processo, eu disse: eureka, resolvi meu problema. Basta eu transformar isso aqui numa espécie de julgamento, num processo jurídico. Aí eu voltei extremamente excitado para casa, naquele momento, já no carro, digamos assim, animado, já imaginando as colunas. Aí tinha lá promotoria, defesa, claro, réplica, tréplica, jurado e tal. Foi assim que nasceu o processo e foi assim que Kafka interferiu na criação do processo. O que é interessante nisso tudo é que eu fui ler Kafka, fui ler o processo agora, já nesse momento, e eu tive a impressão de que a minha interpretação de Kafka agora, nesse momento, batia totalmente com o processo. Porque, claro, o livro dá margem para muitas interpretações, né? Políticas, religiosas, sociológicas, etc., e psicanalíticas. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei esse material, criei, coloquei ali e lembrei que Kafka, na realidade, depois dessa leitura, ele tem um trajeto no livro que, a partir desse momento, eu não interpretei mais como sendo qualquer dessas outras interpretações. Aquilo é uma vivência pessoal. E o que acontece? O personagem, Joseph K., ele é acusado de um crime do qual ele nunca é informado, ele não sabe que crime ele cometeu, ele meio que perambula pelas instâncias da lei, no final ele é condenado e executado, e ele nunca soube do que ele era acusado. E aí eu disse: olha, talvez Kafka esteja aqui propondo uma espécie de princípio universal, princípio da autoacusação. E aí veio aquela ideia: se nós ensinarmos o paciente a aprender, saber do que ele é acusado, e aí, a partir desse momento, eu estava pensando na crença nuclear como uma forma de autoacusação e a investigação já com a técnica da seta descendente, ou seja, estava tudo aí. Investigação, seta descendente, evidências de um lado, promotoria, evidências do outro, defesa, promotoria vindo e destruindo tudo novamente, mas aí vendo a inversão da sentença, a defesa reconstruindo, estava aí então nascendo o processo de uma outra forma. E mais tarde, inclusive, meio que turbinado por uma novidade que eu vi num avião, totalmente por acaso depois, que foi o Fritz Perls, criador da Gestalt, fazendo um papel. Eu falei: mas que fantástico, agora meus pacientes podem sentar em cadeiras diferentes, quer dizer, o paciente, os seus personagens. E aí nasceu o processo da forma que ele está hoje, com toda essa, digamos, influência da literatura. Eu me lembro que Kafka escreveu um outro livro que foi extremamente influente para mim, que é Carta ao Pai.
Sim. Essa importância que foi escrever a carta ao pai, contando todos os seus sofrimentos, etc. Consta que o pai jamais leu a carta. E o que interessa, na realidade, é que ele escreveu essa carta. É para ele, né? Exato. E aí, isso também é aproveitado em algum momento na terapia processual. Não, é incrível. Eu não tenho palavras para conseguir descrever assim como é legal e como é rico escutar isso. Porque a gente fala muito da parte criativa, mas a gente só consegue ser criativo quando a gente entende realmente o que a teoria está ali por detrás. Exato. E te escutando falar, até com todos os apontamentos e todas as conexões com a terapia cognitiva clássica, vamos colocar dessa maneira, Sim. bem beckiana, dá para ver como essa parte da teoria ela é importante para a prática. Sim. E para a criatividade. E isso é muito legal e eu acho que fica também um convite para todo mundo que está nos escutando de ler livros técnicos são legais e é importante, é interessante, mas poder expandir esse olhar, né? A vida é muito mais do que só a nossa prática clínica e quando a gente faz essa expansão, em geral, a gente consegue ter mais vida e ter mais vida é fundamental para a gente poder atender os nossos pacientes. Eu me lembro do meu pai, das várias dicas que ele me deu assim quando eu estava me formando, porque eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas quando eu olho em retrospecto, talvez eu seja mais ansioso do que eu imagino, do que eu me julgo. Mas ele falava assim, lê bastante, mas não lê só psicologia. Sim. Porque isso vai te ajudar bastante para outras coisas, né? E da vida. Eu acho que isso é muito, muito legal e importante. E a gente sabe, assim, pensando na terapia cognitivo-processual, por tudo que tu já falou, quão importante dentro da TCP é acompanhar a resistência e acompanhar as dificuldades assim que o paciente tem para poder fazer as mudanças, porque a terapia cognitivo-processual, como tu falou, né, trabalha muito na reestruturação cognitiva, mas ela também é muito voltada para ação, né, de uma certa forma. E como que esse processo de acompanhamento funciona e quão importante é ele nisso tudo? Tem vários aspectos aí que a gente pode pegar. Primeiro, ela é, em determinados momentos, até lúdica. Ela é altamente flexível. Ela é fundamentalmente baseada no diálogo socrático, ou seja, você acompanhou o curso, você tem a formação em terapia cognitiva processual e você sabe que a forma como ela foi estruturada, ela é toda cheia de perguntas em determinados momentos, de modo que é impossível fazer a terapia cognitiva processual sem ser socrático. Isso já é um aspecto. Então, a partir disso, a gente vai criando estratégias, digamos assim. Por exemplo, tem um outro aspecto que eu acho que é injusto. A terapia cognitiva padrão tradicional é acusada de não se importar muito com a emoção. Eu acho que isso não é verdade. Não existe terapia que funcione sem mobilização de emoção. Mas aí eu diria que a gente dá um passo além na processual, porque a gente consegue reestruturar, como faz a terapia beckiana, mobilizando a emoção com essa junção com a Gestalt, com essa junção com a técnica da cadeira. Então, fazer isso ao mesmo tempo faz. Isso, de alguma forma, mexe eu diria, o que eu chamaria de resistência do paciente em entrar, e os pacientes entram mais facilmente. Mas tem tantas outras estratégias. Por exemplo, ela é uma terapia voltada para resolução de problemas. E aí, uma das coisas fundamentais na terapia cognitiva processual é a gente tem de criar uma lista de problemas, claro, numa tomada de história, digamos assim, cuidadosa, mas o que é interessante é que cada problema tem um impacto na vida do paciente. E a gente não sabe, bom, claro que sabe, tem uns mais importantes do que o outro, mas a gente não mensura isso. Na terapia cognitiva processual, a gente mensura isso. E o que eu descobri ao mensurar isso de uma forma, de uma hierarquia de cores, com números e com gráficos e acompanhando esses problemas, é que os pacientes são mais motivados em relação a isso. Eu acho que cada um de nós tem experiência de pacientes que passam meses, às vezes mais, se a terapia dura anos, porque às vezes ela dura anos,
E um belo dia traz um problema que parece vir do nada, quando você vai ver, é um problema importante, que provavelmente faz parte dessa coisa da esquiva do paciente. Tem gente que não fala na terapia porque sente vergonha, tem gente que não fala na terapia porque se sente culpado. Porque não é perguntado. Ou porque sente que não tem importância. E a gente tem uma pequena estratégia, quase que um truque para isso, que parece funcionar muito, que é uma coisa que fez uma pequena diferença para mim depois que eu comecei a viver exemplos desse tipo. Que é assim, olha, essa lista de problemas na qual a gente hierarquiza e acompanha de vez em quando, vendo os scores descendo, porque os problemas vão sendo resolvidos, mas tem uma maneira de você lidar com essas coisas que são tabu ou, digamos assim, proibidas pelo paciente, que é assim, é você já atacar de imediato. Chega para o paciente e diz, olha, a gente tem aqui uma lista, e eu sei o quanto essa lista, não tão grande assim, se for o caso, mas tem alguns problemas bem impactantes aqui. Mas todos nós, e eu me incluo nisso, temos dificuldade de falar sobre algumas coisas. E tem algumas coisas que são proibidas, que o indivíduo não fala nem com o seu psicanalista, ou porque sente vergonha, ou porque sente culpa, ou porque acha que é ridículo. Se você tiver algum problema desse, eu respeito totalmente, você não precisa falar para mim. E mesmo que a gente termine aqui essa terapia, se você decidir que você não vai falar, não fale, não tem problema nenhum. Da autonomia, né? Exatamente, mas aí tem uma coisa muito importante. Mas será que você pode me dizer se o problema existe e a gente pode colocá-lo aqui como X, apenas para saber que ele existe, que ele está aí? Porque coloque aqui X e eu queria saber qual é o impacto que esse problema tem na sua vida. E vai ser um 2, um 3, um 4 lá na nossa hierarquia. Se tiver mais de um, não tem problema nenhum, você vai continuar com ele para você mesmo, se você quiser. Mas botamos aqui Y. O que é interessante e que a experiência mostra é que não demora muito, o paciente vai falar sobre isso e, sobretudo, a gente não esquece esses problemas que eles vão voltar sempre. Não só o da lista, mas como esses. É aquela lógica, né, de que não é mensurado, acaba não sendo medido e, consequentemente, não é trabalhado. Pois é, e a gente mensura isso na terapia inteira. E poder fazer isso é a gente estar definindo esses alvos e trabalhando a partir desses alvos. É claro. E a gente se mostra, muito respeitoso com o paciente. E não só respeitoso, mas a gente elenca e aponta. Ó, eu entendo que isso aqui é importante, mas é a tua vida. Porque, de novo, por mais que a gente queira, às vezes a gente parece que quer até mais que o paciente em algumas coisas, mas a gente conseguir mostrar para o paciente que eu estou aqui contigo. Sim. Eu estou te acompanhando e quando tu te sentir confortável, a gente pode entrar aqui. É a empatia, né? E tu pode tomar o tempo que tu precisar. Não precisa ser rápido. Tu não precisa correr aqui. Não é a corrida para ser o mais eficiente possível o tempo todo, né? Mas no teu ritmo. Exatamente. É aquela lógica, né? Por mais que a gente quer ser o mais eficiente possível, porque, bom, obviamente todo mundo quer melhorar o mais rápido, a gente quer que o paciente melhore, mas a gente não controla, né? Eu acho que tem uma frase do Yalom, né? Eu gosto muito de ler Yalom, que ele faz essa interlocução, né? Psicoterapia com literatura, eu acho muito legal. E ele fala, né, que no final das contas são só duas pessoas numa sala, dois humanos, e um querendo ajudar o outro. Claro. E essa coisa do ritmo, e eu costumo dizer que a gente segue o ritmo do paciente, não o paciente seguindo o ritmo do terapeuta, mas, por outro lado, a gente tem, de alguma forma, maneiras de acelerar esse ritmo do paciente, né? Não é o ritmo dele no sentido de deixar as coisas acontecerem, tá aí, a gente respeita o seu ritmo, mas a gente tem estratégias para fazer com que isso se acelere, né? E é aquilo, é uma maratona, né? Não é um sprint de 100 metros. E quando é uma maratona, a gente tem metas. Claro. Né? A gente tem metas de tempo, a gente tem metas de onde que eu quero estar com os 21 quilômetros, que não é diferente na terapia, né? E, Irismar, assim, a gente sabe que a TCP, a terapia cognitivo-processual, ela já é uma terapia que tem bastante evidências robustas da sua eficácia. Como é que tu tem visto a evolução do modelo da terapia cognitivo-processual? Porque eu acho que uma das coisas mais legais de falar contigo, até mesmo como sendo o criador do modelo, é a tua abertura
para a evolução do modelo, incorporações de técnicas e de aspectos do modelo. Como é que tu tem visto a evolução da TCP? O seu pai é um grande exemplo disso, porque quando ele me convidava para falar sobre uma coisa e a gente às vezes vinha do aeroporto, às vezes ele ia pessoalmente, inclusive me buscar, o que me deixava absolutamente feliz. Eu adorava porque eu lembro que eu acompanhava às vezes. Exato, e aí ele dizia assim, olha, alguma novidade? Porque toda vez que tu chega aqui, vocês têm esse Tu chega, né? Tu chega, às vezes quando tu chega aqui, eu não estou mais fazendo assim agora, é de um outro jeito, né? Mas a evolução tem sido dessa forma, o acréscimo, não para, né? É por isso que eu não paro de atender, inclusive. Eu poderia já parar agora, uma vez que eu me aposentei da universidade, mas se eu parar, eu paro de criar. E aí, provavelmente, enquanto o meu cérebro estiver funcionando e eu tiver a sensação ainda de algum nível de eficiência, eu provavelmente vou continuar atendendo num ritmo cada vez menor. Mas quando você pergunta sobre a evolução, digamos, a estrutura da terapia cognitiva processual, ela tem se expandido em termos do seu conteúdo, das técnicas, em termos de literatura, por exemplo. Se você vai para o manual, que foi aquele publicado ali em 2014, não tem literatura sobre a terapia cognitiva processual. Uhum. Agora nós já temos até revisão sistemática, agora já temos até meta-análise, porque ensaios clínicos foram realizados. E daí, digamos, foi a grande vantagem de estar numa pós-graduação, é você ter pessoas em mestrado, em doutorado, que acaba realmente sendo estimulado para fazer esse tipo de trabalho. Então, nós temos ensaios clínicos por exemplo, começou com fobia social, mais tarde nós fizemos, através de uma aluna de mestrado já, inclusive independente, não foi nem no nosso mestrado, Sim. com o Lotufo Neto, no Instituto de Psiquiatria da USP, a Érica Duran fez um ensaio clínico publicado numa revista de Boa Impactos em terapia, em transtorno de estresse pós-traumático. Mais recentemente, um outro ensaio ainda com transtorno de estresse pós-traumático durante a pandemia. Um ensaio clínico com depressão, todos eles comparando com a estratégia padrão ouro, a intervenção padrão ouro. E que é muito legal. Né? Exatamente, porque aí, bom, se você tem um resultado que pelo menos é equivalente... Que não é inferior, né? Que não é inferior, isso já basta. Mas tem uma outra coisa que isso ensina. A terapia cognitiva processual é transdiagnóstica, ou seja, toque, ensaio com toque, depressão, fobia social, inclusive não transtorno, por exemplo, estudantes nas escolas, estudantes universitários lá em Recife, tem alguém que fez. Então, temos aí já uns 10 ensaios, e isso já dá uma margem para a gente dizer, olha, esse negócio parece funcionar, né? E é tão legal a gente poder pensar também nessa evolução até de uma visão transdiagnóstica, porque a gente vê tanto modelos unificados de Sim. modelos transdiagnósticos, como a TCP, como a própria terapia de esquema, e a gente vai vendo como isso, no final das contas, também acompanha a tendência de saúde mental, né? O protocolo unificado de Barlow, que a gente está... Exato. Que, inclusive, estou tendo o prazer de traduzir e agora e trazer para cá, porque eu gosto muito. Eu acho muito parecido, assim, no sentido da história, porque tem mais ou menos a mesma idade. Claro que a gente tem que fazer a diferença. Barlow é um gigante, né? Quem me conhece. Agora tu está sendo humilde. Não. Isso é verdade, né? E aí é uma terapia também focada em emoção. A exposição visa a emoção, ou seja, na medida em que eles fazem isso dessa forma, a terapia cognitiva processual também visa a emoção de um outro jeito, né? E é legal, né? Porque ano passado eu fui fazer a minha formação em ACT. Eu e meu pai, nós fomos para Denver, no Colorado, e a gente fez a formação com o Stephen Hayes, com o Kelly Wilson, e é muito interessante porque quando a gente começa a entender psicoterapia de outras formas, tu vê que muitas vezes a gente está fazendo processos parecidos, Sim. com nomes diferentes, com objetivos e filosofias muitas vezes diferentes, mas que eles caminham de forma interessante. Eu acho que a saúde mental, ela talvez até essa distinção saúde mental e física, ela já está cada vez mais se aproximando e Sim. se distanciando dessa divisão tão categórica entre uma e outra. E ter modelos transdiagnósticos como o teu é fundamental, e digo por alguém que aplica, né? É muito legal de ver, e os pacientes gostam, né? Porque, como tu mesmo falou, tem um ar lúdico, mas tem aquele aspecto legal, assim, de tu estar engajado e tu dar motivação para esse paciente.
Eu queria te perguntar, um momento um pouquinho mais, assim, imaginativo aqui, exercício mental nosso. Onde é que tu gostaria de ver a terapia cognitivo-processual no futuro? Eu tenho um sonho. I have a dream. Toda grande coisa começou com um sonho, né? E o meu sonho é assim, olha, eu não faço mais terapia cognitiva processual. As pessoas adotaram a terapia cognitiva processual e estão fazendo, ou seja, isso seria uma forma de um legado. E a gente gosta de deixar um legado, né? E eu já começo ver isso acontecer. Por exemplo, na França, eu fiz formação de pessoas. Comecei lá em 2012, 2013, e algumas pessoas tomaram a terapia cognitiva processual. Tem formação em terapia cognitiva processual na qual eu não participo. E o legal de ver o fruto disso é que eles escreveram um livro sobre a terapia cognitiva processual que será lançado esta semana na França. É por isso que eu estou indo para lá daqui, né? Eu não sei se tu sabe, eu não sei se te falaram isso, mas tem uma série na TV chamada This Is Us. Certo. E tem, em um episódio específico, um dos personagens, ele vai buscar terapeutas. E daí ele tá fazendo, tipo, aquele screening de terapeutas. Sim. E uma das terapeutas diz que faz Trial-Based Cognitive Therapy. Pois é, e eu adoraria que estivesse se referindo a isso. Mas aí é a questão da tradução. Ela está se referindo, naquele momento, àquela terapia, eu esqueci o nome dela, mas alguém que fez a processing therapy. De processing. A tradução acabou virando terapia cognitiva processual porque a pessoa que fez Olhou, a tradução provavelmente. olhou e ficou dessa forma. Ficou fantástico para mim, porque ficou Ótimo, parecendo né? isso, mas ao mesmo tempo, assim, eu adoraria que fosse a processual, mas não é. Mas, por outro lado, a terapia cognitiva processual ela é ensinada, a gente, costa leste, oeste, lá nos Estados Unidos. E quando eu fiz a minha formação em terapia do esquema, eu fiz em Nova York. E uma colega minha, que hoje apresenta bastante nos congressos da Sociedade Internacional de Terapia do Esquema, é Elizabeth Armstrong, que ela trabalha principalmente com trauma complexo. Ela falou assim, tu é do Brasil. Tu conhece o Dr. Irismar? Eu, sim, conheço desde criança. A gente foi conversando e ela tinha feito também todo o treinamento em Nova York contigo. E, então, eu acho que assim, já existe esse legado, acho que as pessoas já fazem, acho que é... E quando eu falo que é um gigante, não é para inflar égua, porque eu realmente vejo assim, tu és uma grande inspiração para mim, eu sei que é para o meu pai, e para nós isso é muito importante. Irismar, a gente está chegando no final aqui do podcast, eu sempre faço uma pergunta para todos os meus entrevistados aqui, e ela não tem cunho teórico, nada disso, mas é uma pergunta que fala de desenvolvimento, que fala de história de uma forma ou de outra. Se o Irismar criança ou adolescente estivesse assistindo o podcast aqui hoje, o que tu falaria para ele? Pois é, eu falo para o Irismar criança, porque o Irismar criança passou por uma série de dificuldades, né? O Irismar criança não teve uma vida fácil no sentido de ter tido as dificuldades, e foi talvez por isso que o Irismar adolescente já se interessava por livros ou de psicanálise ou de psiquiatria naquele momento, claro, de uma forma mais, digamos, de livros que fossem mais, digamos, populares. Mas eu diria, Irismar criança, você está no caminho certo. Você sofre determinadas coisas que vai fazer com que mais tarde você seja um fóbico social. Ninguém acredita. Toda essa atrapalhação da sua vida, essas dificuldades que você tem, você vai descobrir mais tarde que isso tem um nome, é TDAH. Então, continue. Acredite no seu avô e, naturalmente, que as outras crianças sempre têm alguém. Então, meu avô era a única pessoa que conseguia me tirar do castigo que minha mãe colocava por causa das minhas atrapalhadas. E, consequentemente, saber que, olha, o futuro tem esperança. As coisas vão acontecendo. Não perca a esperança. Continue. Ótimo, ótimo. Tenho certeza que de alguma maneira ele escuta isso também. Irismar, onde é que o pessoal pode te acompanhar, conhecer mais dos teus cursos, dos teus livros?
Agora o momento é teu, onde é que o pessoal pode te encontrar mais? Eu dava um curso que era 2 vezes por ano, claro, eu disse que estava desacelerando um pouquinho, porque afinal de contas a gente tem de aproveitar, digamos, esse bom momento. Então eu faço um curso anual. Esse curso tem uma duração de um semestre inteiro, às vezes ultrapassa um pouco o semestre. Esse curso é online. Ele acontece todas as segundas-feiras, das 19 às 21 horas. Então eu descobri que essa forma online, bem parcelada, que dura um semestre, é muito mais fácil de tornar a terapia cognitiva, digamos, mais palatável no sentido de aprendizado, porque as pessoas vão aprendendo ali um pouquinho de teoria agora e uma técnica. Eu aplico esta semana, eu retorno. Bom, você viu, né, como era. E, bom, o meu site é www.terapiacognitivoprocessual.com, não tem BR, então www.terapiacognitivoprocessual.com e logo eu creio que talvez essa semana eu já coloque lá a data da próxima formação, que será em fevereiro. Perfeito, a gente vai botar o site também aqui embaixo no YouTube. E Irismar, quero te agradecer muito pelo tempo, para mim é sempre enriquecedor e quero agradecer cada um de vocês por terem assistido mais um episódio do Lendo Mentes. Se vocês gostaram do episódio, comentem bastante. E se vocês querem que eu chame o Irismar novamente para mais um papo, comentem também bastante, que eu vou ter o prazer, mais uma vez, de estar falando com o Irismar. Irismar, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a quem teve paciência de me escutar aqui. É isso. Muito obrigado. Tchau. Um abraço, pessoal. Até mais. Pessoal. Até mais.